Salve, salve pessoal, aqui quem fala é aquele eletricista e hoje a gente está aqui para mais um vídeo, né? E dessa vez a gente vai realmente falar sobre a parte de eletrônica, né? Porque a gente estava falando básico até agora, era só ver os componentes, essas coisas. E agora a gente vai começar com a nova série que vai ser Eletrônica em si, o nome dela. E aqui a gente vai falar e explicar tudo que a gente tem na eletrônica de fato, as contas, como é que funciona, as teses, teorias de como realmente funcionam as coisas em si. E nossa primeira aula, a gente vai começar primeiro falando sobre o circuito elétrico. Então, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, aqui estamos, eu montei uma lousa para a gente explicar o circuito elétrico. Bom, circuito elétrico o que é? Um circuito elétrico é basicamente um circuito fechado, ou seja, ele dá uma volta, né, no circuito. Ele não vai para fora, simplesmente some aquela carga. O que passa pelo circuito a gente chama de corrente elétrica, né? E para a gente saber, a corrente elétrica também pode ser chamada de o caminho que a corrente elétrica percorre é chamada de circuito elétrico. Então o circuito é basicamente o caminho que a corrente percorre também. Bom, a corrente ela tem uma intensidade. A gente consegue saber essa intensidade pelo um físico famoso da eletrodinâmica chamado André-Marie Ampère. André-Marie Ampère desenvolveu um cálculo para a gente descobrir a intensidade dessa corrente. E para a gente descobrir a intensidade dessa corrente, a gente usa essa conta aqui. I é igual a Q dividido por T, por ΔT, né? I é igual à intensidade da corrente, ou seja, I de intensidade, né? E é medida em amperes. Você pode ver que amperes lembra o nome dele, André-Marie Ampère, porque foi descoberto por ele. E ele nomeou a unidade de medida em nome dele, né? A gente depois também mede, aí tem a quantidade de cargas, ou seja, que é medida em coulombs, que é outro físico da eletrodinâmica que a gente vai falar mais pra frente. E a quantidade de carga é dividido pelo tempo que demorou, que é ΔT, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial. E, bom, aqui eu fiz um exemplo pra gente, né? Pra gente entender como é que funciona um circuito. Aqui a gente tem o gerador. Então isso daqui sempre vai ser o geradorzinho. Aí, parte maior é o polo positivo e a parte menor é o negativo. É como eu sempre falo, igual naqueles vídeos do Básica Eletrônica, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu falo de um LED, a perna maior, qualquer outro equipamento eletrônico, sempre a perna maior é o positivo e sempre a perna menor é o negativo. E essa parte também a gente segue para poder fazer os esquemas. Aqui no nosso esquema ou diagrama, a perna maior é o positivo e a perna menor é o negativo. Eu fiz um pequeno esquema aqui só para a gente ter uma noção, só para usar como exemplo, entender. Isso daqui seria um cabo, né? Ou seja, o caminho que a corrente percorre. Para você identificar a intensidade, vai ter normalmente um izinho assim e vai mostrar uma linha passando, sabe? Então é assim que a gente mostra a intensidade da corrente num diagrama. Ele também eu coloquei um diodo, né? Um LED, um Light Emitting Diode, que no caso seria um diodo emissor de luz. E esse é um pequeno exemplo de como é que ficaria um esquema e de onde que você sinaliza a intensidade da corrente que a gente acabou de falar do circuito elétrico. Bom pessoal, é um vídeo bem curto, né? É só para poder mostrar o conceito inicial e básico disso, né? E iniciar a série. E eu vou fazer um exercício agora pra gente e eu vou deixar o lugar que eu peguei o exercício, né, pra vocês na descrição. Então, bora lá. Bom, o primeiro exercício que eu vou pegar é um que tá no Toda a Matéria, né, que tá escrito: pela seção de um condutor de eletricidade passam 15 coulombs, ou seja, a nossa primeira unidade a gente já tem. Então, vamos só montar aqui o cálculo, né? Igual aqui sobre ΔT, certo? Ele diz pra gente que para a seção de um condutor de eletricidade passam 15 coulombs, ou seja, I é igual a 15. Vamos ver a próxima parte. A cada minuto, 60 segundos. E lembra que o ΔT a gente sempre mede em segundos, o tempo que passou a corrente, então foi 60 segundos, então é 60. Ele fala a cada minuto.
Qual a intensidade da corrente elétrica em amperes desse condutor? Bom, a gente praticamente já tem a conta montada. Os exercícios para vestibular e para essas coisas vão ser praticamente desse nível. Enquanto mais a gente for avançando, eles vão pedir a intensidade da corrente e eles vão te dar tipo, alguns outros valores. E por lá a gente vai vendo mais contas e mais contas. Bom, 15 dividido por 60, coloca um zero a mais, vai ficar 2 menos 120, vai dar 30, 300, 2,5. Então, vai ser 2,5 é igual a I. Então, a intensidade da corrente é 2,5 amperes. É assim que a gente escreve com a sua unidade de medida. Então, é só um exercício só para vocês entenderem o conceito básico, né? Então, é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Esse vai ser o início da nossa série. Muito obrigado por assistir. Não esquece de inscrever no canal, deixar o like, comentar e seguir as minhas outras redes. E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.